Ilusão, carência e sensualidade. A gente já conversou quase tudo isso daqui, mas reforçando, para a gente cumprir esse tópico. Nessas paixões que a gente encontra, se você parar para raciocinar com clareza, você vai observar que é ilusão. Ou você vai se dar conta que está muito carente, está abraçando a almofada há muito tempo. Ou está com um desejo, uma sensualidade exagerada, está extrapolando. Então são 3 pontos que a gente tem que pesar antes de tomar as nossas decisões de envolvimento. Tá? Isso é um conselho, gente, não é nenhuma lei, não. Tá? Isso é um conselho. Pesem bem antes de tomar determinadas atitudes. E entre os médiuns, relacionamento entre os médiuns, gente, é normal que você se interesse pelas pessoas. Né? Você vai num tempo grande lá e tal, de repente se interessa por uma pessoa. Mas, pelo amor de Deus, lembre que vocês estão uniforme. Marque para se encontrar lá fora. De preferência não marque, de preferência encontrem-se lá fora. Se tiver de ser, será. Mas não saia arriscando a sua moral dentro do templo. Uma das poucas frases que tia falou sobre sexo, 2 que ela disse. Ela disse assim: o sexo não atrapalha os seus trabalhos espirituais, mas pode deformar a sua moral, a moral do missionário. Pode deformar a moral do missionário. O médium que começa a sair com um monte de outros médiuns, ninfas, saindo com mestre saindo com ninfa, ou tanto faz, ele começa a perder a credibilidade. Ele começa a perder a credibilidade. Não estou dizendo credibilidade espiritual. Como eu disse, não estou dizendo que isso vai atrapalhar o seu trabalho espiritual. Mas entre os outros médiuns vai formando vibração. Porque um observa o outro. É inevitável. Um comenta com o outro. E você ter um cobradorzinho ali no meio que aumenta as coisas, é bem fácil. Tá bem? Dá certo um ajanã namorar, casar com uma ninfa-lua? Dá certo? Ou é melhor que seja o ajanã, case com uma ninfa-sol? Dá certo? Dá? Dá certo? Ajanã com a ninfa-lua? Dá? Claro que dá, o Carlos e a Marciana. Não é? Então, gente, mediunidade não tem nada a ver com o seu relacionamento pessoal. A sua mediunidade, ela foi projetada pela sua individualidade. A sua vida pessoal, ela está na sua personalidade. Tá? Se os dois são a parar, se os dois são doutrinador e doutrinadora, não importa, gente. Não importa. Podem estar juntos da mesma forma. Isso faz parte da sua vida pessoal. Né? Obviamente que os casais formados por médiuns da mesma mediunidade têm que ter muita, volto a falar, maturidade. Porque não vão trabalhar juntos. Não? Ele vai trabalhar com outra ninfa-sol, se ele for ajanã, né? Ou se ele for doutrinador, ele vai trabalhar com uma ninfa-lua, se ela é ninfa-sol, vai ter que procurar outros também. Né? Então tem que ter maturidade, tem que saber que no Vale do Amanhecer a gente trabalha aos pares. E o ideal, se você não pode trabalhar com o seu parceiro,
não tem problema nenhum. O ideal é que seja uma coisa de comum acordo. Que todo mundo se conheça, que não gere suscetibilidades, como se diz aqui na Bolívia, né? Que a gente possa ter isso com maturidade. Agora, não existe nenhum fator espiritual que afaste os casais por eles terem mediunidades diferentes. As mediunidades se completam nos relacionamentos sentimentais? Sim, podem se completar, né? É muito bonito quando você tem um casal de doutrinador e aparar juntos, né? Porque comungam dos mesmos objetivos também na sua vida espiritual, né? Então, se você tem uma pessoa que tem uma mediunidade diferente da sua e vai formar um par dessa maneira, ótimo. Ajuda? Ajuda sim. Mas não quer dizer em absoluto que inviabilize aqueles que têm mediunidades iguais. Tá bem? Karmas de relacionamentos. Bem, você encontrou uma pessoa, naturalmente se uniram, acabaram casando, têm uma vida relativamente normal, mas de vez em quando tem uns arranca-rabo. De vez em quando tem problema. De vez em quando estouram por alguma coisa. De vez em quando alguém dorme na sala. Né? Isso é karma? Não. Não necessariamente. Tá? Não necessariamente. Você pode estar ao lado de uma pessoa com a qual, e isso acontece na maioria das vezes, você nunca teve um relacionamento de uma vida passada. A maioria dos relacionamentos não é um relacionamento que começou na vida passada. A maioria dos relacionamentos começa numa vida e termina naquela vida e acabou. Por quê? Porque quando você passa para o outro lado, passou para o outro lado, a escada da vida, a escada da evolução, ela é fatal. Eu vivo 20 anos com a Nilma. Tá? 20. Mais 20. Mais 20. Vivemos 60 anos juntos. Quando morrer, cada um vai para o lugar que a sua evolução permitir. Ninguém é de ninguém. Ela está mais evoluída que eu, está aqui e eu fiquei aqui. Pode acontecer de eu me perder e parar lá no etérico. E nós não vamos ficar juntos, não. Nem que ela fosse minha alma gêmea. Nós vamos falar no final sobre a alma gêmea. Mas nem que ela fosse alma gêmea, não tem como ficar junto, não. Se tiver um pouquinho diferente o negócio, se não tiver o mesmo ciclo evolutivo, não fica junto. Pode ser seu pai, sua mãe, o grande amor da sua vida, seu filho, pode ser quem for. Seu melhor amigo, você só vai ficar no ciclo evolutivo que você pertencer. Você só vai para onde lhe cabe. Não adianta. Isso é fatal. Por isso que os nossos relacionamentos, todos em uma encarnação, vão se resumir a pouquíssimas pessoas no final da história. A poucos. Às vezes você vai encontrar com aquele que você nunca imaginava ver de novo na vida. Você encontra lá na morte. E o grande amor da sua vida você vai levar 300 anos para encontrar outra vez. Às vezes a sua alma gêmea você vai levar 1000 anos para ver. Entende? Por isso, gente, que a gente fala que ninguém é de ninguém. Não adianta ter ciúme obsessivo, não adianta você ter aquele apego maluco, não adianta nada disso. Porque quando você passar para o outro lado, que é a vida mesmo, que é a eternidade, quando você começar a despertar
as lembranças das suas outras vidas, quando você começar a verificar com quem você se relacionou nas outras vidas, pode ser que você encontre ali, e tal o grande amor da minha vida. E eu que pensei que era ali. A gente não sabe. Nós não sabemos. Por isso, o ciúme e o apego são coisas daqui, da terra. São nossas. E são coisas que nos prendem aqui. A pessoa que nutre esses sentimentos tem tendência a passar um tempinho aqui comendo capim etérico antes de subir. Tem tendência a entrar para a fila para poder passar numa mesa evangélica para poder ser encaminhado. Todo apego é problema. Todo apego te traz involução. E seja o que for, seja qual for o apego. Pode ser até um apego que a gente acha que é positivo, né? Quando você desencarna, o que acontece com você? Seu espírito, já com a sua alma agregada, mas sem as lembranças espirituais, ainda com as lembranças só do Hendrik, é levado para um lugar que na nossa doutrina nós chamamos de Pedra Branca. É um lugar de descanso, onde você vai ver, aquela historinha que a gente sempre escuta, você vai ver o filme da sua vida. Na verdade, você vai ver todas as vibrações energéticas que estão registradas no seu espírito. Todos os momentos marcantes que geraram algum tipo de registro magnético. Você vai ver isso durante 7 dias. Esse é um conhecimento que a Igreja Católica tem milenar. Por isso que existe a missa do 7º dia, que é o momento em que o espírito retorna para a Terra. Depois desses 7 dias absorvendo essas energias e, consequentemente, recordando das besteiras que fez e, principalmente, daquilo que você não fez, que contam os espíritos que o que mais dói é você se dar conta daquilo que você não fez. Você é trazido de volta aqui para a Terra, ao lado do seu mentor. E seu mentor, bora camarada, está na hora de subir, o ônibus está chegando. Não, eu tenho que ver minha família, quem será que está com o meu carro, o que fizeram com a minha joia? Será que minha mulher mandou outro? Meu filho. Aí você, vai procurar essas coisas. Vai procurar essas pessoas, vai procurar suas coisas, vai procurar suas joias, vai procurar apego. Tudo que te apega, tudo que você tem apego te faz sofrer. Tudo que você se apega te faz sofrer. Aí o que vai acontecer? Vai ficar dando sopa no etérico. Você não sabe como é que as coisas funcionam lá. Você não tem a menor ideia como é que você vai arrumar um rango, como é que você vai... Você não tem ideia de nada, você está lá, perdidão. E às vezes o cara fica tão confuso que ele acaba achando que ele ainda está encarnado. Né? Ele não entende que os pensamentos dele levam ele imediatamente para onde ele pensa. Ele pensa na casa dele, ele abre os olhos e está na casa dele. Aí vem uma lembrança de um passado, uma besteira que ele cometeu, ele vai para lá. Aí ele começa a ouvir influência do meu irmãozinho falando de um presídio, vou picar ele no presídio. Aí vem o espiritinho, conta uma história, parece uma esprita, né? Uma esprita seminua, né? É bonitinho, você vai. Aí você para dentro de uma caverna. Aí os caras metem umas algemas em você, passam um chicote magnético e você começa a trabalhar para eles. Aí você se torna o que se fala na linguagem popular, um Exu. Exu. Nunca ouviu esse termo? Nessa aula de hoje eu não tenho aqui ainda, não faz parte dessa aula esses temas, né? Mas eu vou
falar sobre esses temas e contar essas histórias, inclusive, e distribuir para vocês na próxima apostila ou em uma das próximas apostilas. Diga, Marcos. E os bandidos do espaço? No caso que ele falou aí, quando você acaba de desencarnar. Aí é o seguinte, todo espírito que fica perdido dando sopa no etérico, ele também está sujeito tanto aos apegos quanto às vibrações dele. Tá? Existe uma falange especializada em capturar escravos. São chamados bandidos do espaço. É uma falange que vive disso. Ela captura os espíritos que estão perdidos por aí, que não se ligaram a ninguém, que não tem proteção nenhuma, que não vibram numa frequência que lhes favorece, e botam na jaula e fazem um leilão. Vende para algum outro espírito. Assim que funciona. Isso é uma história mais profunda. Também serve para a aula que nós abordarmos isso. No mundo dos espíritos, a gente fala sempre de amor, mas no mundo dos espíritos existe a razão. Ninguém fica adulando ninguém. Ninguém perde tempo com ninguém. Tá? Meu ministro, se eu me desligar dele por um mês, tchau. Perdi o ministro. Vem outro, mas esse não volta mais. Agora que você tem um ministro, você tem essa responsabilidade também. Mas aí o que você fala para mim fazer? Uai, faça a sua missão, eu não quero perder o ministro. tem que fazer a sua missão. Tá? Tem que participar do trabalho. Por quê? Porque se você para de emitir, para de participar dos trabalhos, o seu ministro não tem tempo para perder com você. Ele vai embora. O seu ministro, nós estamos falando do cavaleiro. O cavaleiro é outra história. Ele não perde tempo com você, não. Ah, não, eu voltei para a doutrina, agora eu vou fazer estrela cadente todo dia durante 30 dias. Vou emitir todo dia. Vem, com o mesmo nome, com a mesma roupagem, não é mais o mesmo espírito. Não perde tempo com você. Tá? O mundo espiritual é um mundo de razões. E no preto velho acontece a mesma coisa? Não, preto velho não. E existe algum critério além de assumir trabalhos, fazer missões, para mim? Você tem que estar invocando a força. Primeiro você tem que conseguir chegar nele. Exatamente, é isso que eu quero te perguntar. Depois que você conseguir chegar nele, você conseguir marcar a sua audiência, né? Aí você tem que manter esse relacionamento. Mas isso não é o tema da nossa aula de hoje, né? Senão a gente vai viajar nesse daí e não dá. Claro, sem dúvida. Gente, então, como eu falei para vocês, o sexo, e como o Tia Neiva mesmo escreveu, o sexo não vai atrapalhar a nossa vida espiritual, mas pode deformar a moral do missionário. Eu acho que a definição dela foi a mais perfeita possível. A mais perfeita para a nossa linguagem. Nós não temos que nos preocupar, nós temos que ter, volto à palavra que eu repeti várias vezes nessa reunião, maturidade. Maturidade. Homossexualismo, homossexualidade, ou como queiram, conforme eu expliquei, na nossa doutrina, nós não temos dogmatismos, códigos morais, que digam que você tem que ser assim ou você tem que ser assado. As preferências da sua personalidade, suas preferências alimentares, sexuais, ou seja lá qual for, são suas. É o seu gosto, é o seu livre-arbítrio, é você que escolhe. Entende? Não existe nada doutrinariamente dizendo pode, não pode, faça, não faça, tem que ser assim, tem que ser assado. Tia recebia, né, muitos médiuns que eram homossexuais, no Vale do Amanhecer, desde o princípio, como recebia prostitutas também.
E muitos se tornaram médiums. Né? Inclusive teve uma época, isso que eu vou contar para vocês, eu vou ter que cortar da gravação. Teve uma época que começou a aparecer uma porção de homens homossexuais dentro da doutrina. Tinha lá um grupinho, né? E eles eram bem espalhafatosos, né? Porque você sabe, tem um homossexual que é mais reservado, tem aquele que é mais espalhafatoso, todo jeito. E eles eram assim mais, né? Espalhafatosos. Alegres, né? Felizes, porque lá eles tinham total liberdade. A tia não permitia que ninguém fosse discriminado. Não, a tia não permitia isso de jeito nenhum. Se tem hoje em dia algum adjunto que discrimina isso, ele está equivocado, está fora do que o tia deixou. O tia não discriminava ninguém por nenhum motivo. Nem o médium que continuava bebinho, ela discriminava. Ela chamava, conversava, dizia, meu filho, não põe esse uniforme ainda não. Aconselhava, mas ela não discriminava não. E não deixava ninguém sair falando, nem do bebinho. Aí, como eles eram muito alegres e chamavam muita atenção, tia mandou chamar Mestre Delves. Mestre Delves era regente de Quataí 108. Foi a única ninfa arcano da nossa doutrina. Teve uma ninfa arcano na nossa doutrina. Ela não era ninfa Delves, ela era Mestre Delves. Ela não tinha guia missionária, ela tinha cavaleiro. Mandou chamar Mestre Delves, que era um doce de pessoa. Ela era muito gente boa. Ela era muito gente boa, só que era dura. Era um sargento, né? E amava a doutrina, assim, pessoa fantástica nesse aspecto, mas ela era muito dura. Tia mandou chamar Mestre Delves e disse que ela estava trazendo uma nova falange e que ela tinha que tomar conta dessa falange. Aí mandou chamar os meninos, né, o grupo, né, esse primeiro grupo de homossexuais que se reunia lá no vale e trouxe a falange dos príncipes Maia. Hoje não tem nada a ver, né? Hoje os príncipes fazem parte, todos os médiuns podem ser mestres, né? Podem ser príncipes sem problema algum. Mas os primeiros, né? Os 7 primeiros especificamente, a falange foi trazida para Mestre Delves tomar conta. Para quê? Para explicar que estava de indumentária, né? Tinha que se comportar bem. Como homem. Né? Tinha que se comportar de uma maneira, né, que demonstrasse conduta doutrinária igual a todos os outros. Inclusive, se vocês observarem, os príncipes, eles sempre andam assim. Essa foi uma postura que Mestre Delves criou para os príncipes, para que ninguém ficasse, né, se balançando. Não, vocês estão rindo, gente, mas é uma história séria. E é para demonstrar que na nossa doutrina tem espaço para todos. Não existe discriminação. Não existe uma coisa de não pode isso, não pode aquilo. Não. Tanto que, para dar mais respeito a essa falange, tia colocou que todos iriam emitir como afilhados de Quataí 108. Todo príncipe emite como afilhado de Quataí 108. Tá? E eram médiuns, né, são até hoje médiuns, que emitem com o ministro, o adjunto deles, e emitem com um ministro a mais, que é o ministro Yurici, e mais o ministro dos Devas. Todos eles emitem sobre a força e projeção de 3 ministros. Por isso, muito respeito com a falange dos príncipes, mesmo vocês sendo hoje conhecedores de como foi a origem dela. Tá? Diga, você. E não foi possível da tia
proporcionar aquela conduta daqueles homossexuais, assim, alegres, somente com a roupa de jaguar? Tia não queria interferir na vida de ninguém. Tia não queria chamar e dizer, ô meu filho, você tem que fazer assim, ô meu filho, você tem que fazer assim. Não. Ela preferiu e viu também que existia um transcendente para isso, porque ela não trouxe a falange sem nada. Ela viu que existia um transcendente para isso. Então ela trouxe uma falange que estaria sob a regência do ministro Yurici, consequentemente de Mestre Delves, que era uma pessoa dura, e queria impor aos príncipes uma conduta impecável. Tanto que a falange mais unida e mais comportada de todas, incluindo de todas as ninfas, são os príncipes. Mestre Delves não permitia que tivesse uma viradinha no cinto do príncipe. Tinha que estar certinho, retinho, perfeito. A capa, impecável. A roupa, Deus não tivesse amassada, ela mandava embora para casa. Não. Vai lá, se arruma. Ah, não tenho ferro. Passa lá no solar de Jurici, lá tem ferro, você passa sua roupa, você não vai trabalhar assim. Tá? Eles eram os mais vigiados. Né? A escalada dos príncipes, né? Quando iam para a estrela candente, sempre lotou a estrela. São os mais comportados, os mais organizados de toda a doutrina, sempre foram. Né? Por isso que eles conquistaram o respeito também por conta dessa conduta. Justamente aquilo que denegria eles no início, tornou-se o objeto de uma grande admiração. Amém? Então, homossexualidade, eu vou aprofundar um pouquinho mais só, que eu sei que depois vocês vão ficar se perguntando entre si, e eu prefiro que vocês perguntem já. Homossexualidade é karma? Eu quase não conheço nenhum adjunto que tenha coragem de responder isso. Homossexualidade é karma? Gente. Faz parte da vida kármica. Homossexualidade faz parte da vida kármica. Tem que ser respeitado? Tem. Alguns vivem essa homossexualidade livremente? Vivem. Outros reprimem essa homossexualidade com toda força? Reprimem. E das duas maneiras sofrem alguma coisa. Sofrem ou por preconceito, ou por incompreensão, ou por falta de aceitação, ou por rejeição direta, seja da família, seja de amigos, seja da sociedade, ou seja de tudo. Todos os homossexuais, em algum momento de suas vidas, já sofreram, sofrem ou sofrerão algum desses tipos de problemas. E isso faz parte do karma, sim. Outro ponto também que eu tenho obrigação de esclarecer, já que a gente está tocando nesse assunto. Eu sou homem, homossexual. Minha alma gêmea pode ser um homem? Não. Eu sou mulher, sou homossexual. Minha alma gêmea pode ser uma mulher? Não. Por quê? Parte da centelha divina. Eu vou começar nesse assunto e vou entrando junto com o assunto das almas gêmeas para que vocês possam compreender. Primeiro, espiritualmente, o espírito não tem sexo. Quando você está num plano mais evoluído. Mas a centelha que origina um espírito, ela é dividida em duas partes, positiva e negativa. No planeta Terra, nós temos a divisão dos sexos, onde o positivo é masculino e o negativo é feminino. Então, se nós pensarmos, prestem atenção na afirmação, se nós pensarmos em termos de espírito encarnado na Terra e nos sexos que existem no planeta Terra,
um espírito tem que ter um equilíbrio de positivo e de negativo. A alma gêmea do espírito que hoje está encarnado como homem será uma mulher. A alma gêmea do espírito encarnado como mulher será um homem. Repito, para que entendam bem essa parte. Vejam bem, pensando em termos de seres encarnados na Terra e dos sexos que existem no planeta Terra. Então, se esses espíritos encarnarem aqui, esses espíritos que formam uma alma gêmea, um será homem e o outro será mulher. Tá? Entendida essa parte? Fora do planeta Terra, em outras dimensões, em outros planetas, em ciclos evolutivos mais elevados ou inferiores, porque existem muitos inferiores ao planeta Terra também, as divisões, ou as apresentações, ou as configurações reprodutoras podem ser diferentes. Diga, Mayara. Quer dizer que um espírito que encarna como mulher, ele sempre vai ser mulher nas suas encarnações, ou ele pode ser uma mulher nessa encarnação, um homem na outra? No planeta Terra, que é um planeta ainda que está numa fase de terminando o seu ciclo de expiação para ingressar no ciclo de redenção, nós estamos vivendo justamente esse período de transição. No planeta Terra, um espírito que encarna como homem deverá continuar encarnando como homem. Um que encarna como mulher deverá continuar encarnando como mulher. Ah, mas no kardecismo diz que pode encarnar as duas coisas. Não é isso que você ia perguntar? Olha, gente, eu tenho um profundo respeito pelo kardecismo e já li muito sobre o kardecismo. E eu observo, e se vocês observarem também, que os grandes autores espíritas, dificilmente, aqueles que são de verdade, que você observa pela vida deles, que são missionários, como Chico Xavier, por exemplo, né? Vocês vão observar que raramente acontece eles descreverem que um espírito encarnou de homem para mulher. Os autores comerciais que a gente encontra por aí, que escrevem um monte de livro, muitos vocês encontram dizendo que encarnou de um homem, depois encarnou mulher, depois encarnou homem de novo, depois encarnou mulher outra vez. Tudo isso aconteceu porque no livro dos Espíritos, que é o que preconizou toda a doutrina espírita kardecista, tem um questionamento que pergunta se o espírito poderia encarnar como homem e como mulher, né? E a resposta é que sim, que poderia encarnar como homem e como mulher. Mas ali, creio eu, que a resposta se tratava a um nível universal. Porque a nível de planeta Terra, tia Neiva, como clarividente, observando as coisas nos dois planos, certa vez ela afirmou que nunca tinha visto nenhum espírito que tivesse encarnado como homem voltar como mulher e como mulher voltar como homem. É isso. Eu estava analisando o que o senhor falou realmente, né? Tipo, se você for olhar do Pai Seta Branca, todas as encarnações dele realmente foram homens. Mas tem uma versão kardecista que fala que Judas encarnou como mulher, como Joana d'Arc. E se você for ver de onde que surgiu essa versão, você vê que não tem nada a ver. Eu até borrei da minha mente, porque eu fui besta de pesquisar e descobrir que era uma tremenda de uma besteira. Judas é um espírito hoje que ele está encapsulado pela quantidade de vibrações que ele recebe até hoje desse planeta. Pela malhação de Judas, por essas lembranças que a Igreja Católica provoca nas pessoas, de odiar o Judas até hoje. Sair malhar o Judas e tal. Diminuiu bastante, né? vida que chama Judas. Mas tem no interior aí, eles amarram Judas no para-choque do carro e sai puxando.
né? E hoje já diminuiu bastante, mas ainda existe. E, então Judas, quando chega a época da Páscoa, né? Da Páscoa não, da Semana Santa, né? Quando chega na Semana Santa, ele é levado para um local especial, né? Blindado, para ele não tomar tanta vibração. É verdade, gente, isso é verdade. Tá? Judas é um espírito que veio com uma missão. É um espírito que veio porque alguém tinha que fazer o serviço. E tinha que ser doido. É isso aí. E de todas as encarnações dele, essa foi a única roupagem que prevaleceu. Judas não pôde reencarnar de novo. Foi só essa. A quantidade de vibrações que ele continuou recebendo, porque o cristianismo, ele foi crescendo. Não parou de crescer até hoje o cristianismo. Né? E a malhação do Judas, o ódio pregado ao Judas, é que foi decaindo. Mas continua ainda muito forte. Ele é um espírito que não poderia encarnar de novo enquanto não cessar esse ciclo. Judas não tem condição de encarnar de novo enquanto não cessar esse ciclo. Um trabalhinho feio esse. Esse é um trabalho feio, que nem Hitler. Né? Hitler nem que evolua, que esteja no plano espiritual, para ele encarnar de novo, para ajeitar a situação dele, ajeitar a situação kármica dele, é difícil. Bem, voltando ao tema. Homossexualidade, vocês querem perguntar mais alguma coisa? E almas gêmeas? A doutrina não comporta casamentos homossexuais, verdade? A doutrina segue o tradicionalismo nos seus rituais. Tá? Nos seus rituais, o casamento dentro do templo, ele inclusive só é feito mediante o registro civil. Duas pessoas que não estejam casadas no civil não podem pedir o casamento dentro da doutrina. E depois que você casa uma vez dentro da doutrina, se você se separar e quiser casar de novo, você não pode fazer o mesmo ritual do casamento. Você pode fazer um ritual de bênção, mas não é o mesmo ritual do casamento. Tá? Isso foi deixado por Tia dessa maneira, porque Tia seguia muito os preceitos da sua religião de origem, que era católica. Tá? Se um dia a lei brasileira permitir o casamento entre pessoas do mesmo sexo, deixaria de existir qualquer impedimento para que exista um casamento dentro do templo, teoricamente. Mas aí é uma decisão dos líderes da doutrina. Né? Bem, mais uma pergunta? Não? Bom, sobre as almas gêmeas, né, a gente já falou, eu acho que o que importava, mas cabe ainda registrar o seguinte: não se iludam com essa conversinha de alma gêmea, pelo amor de Deus, gente. A Disney não existe. Não vão cair nessa conversinha. Você não sabe onde é que está a sua alma gêmea. Pode ser que ela esteja muito evoluída, pode ser que ela esteja lá no umbral, vibrando no ser. Você não sabe. Você não tem ideia de onde é que está a sua alma gêmea. Se ele é bonzinho, se ele está destruído. A gente não sabe. Pode ser que sua alma gêmea passe aqui, ó. Aqui nos tronos. Pode ser que passe aí um dia. Ai, como que eu vou saber? Ué, quando você tiver merecimento para saber. E se tiver alguma utilidade também. Mas todo mundo tem uma alma gêmea? Todos. Todos, a centelha divina foi dessa maneira ela se divide. Tá? Mas, você encontrar com a sua alma gêmea aqui nessa encarnação, não é nem recomendável. Porque vocês podem se endividar. Nós estamos num planeta de expiação ainda. Não é porque a sua alma gêmea que vai ser meu amor para cá e meu amor para lá. Não é. Vocês vão ter personalidades diferentes, vocês vão ter criações diferentes, vocês vão ter gostos diferentes.
Sua alma gêmea pode nascer como sua mãe, como seu pai, por exemplo. Porque a ligação entre vocês não é de desejo. Não é aquela imaginação que a gente tem. Ai, minha alma gêmea vai ser uma coisa fantástica. Não é, gente. A alma gêmea da gente é uma ligação espiritual. É uma ligação que não tem nada a ver de dizer assim que é o desejo. Eu bati o olho, ai, minha alma gêmea. Não é. Não é só alma gêmea. Tá? Você pode encontrar com a sua alma gêmea aqui, ela com 70 anos de idade, você com 15. Mas é muito difícil que duas almas gêmeas se encontrem nessa encarnação. É muito difícil. Não caiam nessa conversinha. Mentor nenhum vai dizer para você, fulano de tal é sua alma gêmea. Faça ou bata lá. E meu próprio mentor pode ser minha alma gêmea. Seu próprio mentor pode ser sua alma gêmea. Pode estar ali cuidando de você. Não? Salve Deus. Pergunta isso. Fato ou mito? Irmãos gêmeos. Podem ser, no caso, podem não, sempre são almas gêmeas? Não, nada a ver. A maioria dos irmãos gêmeos são reajustes violentíssimos. A maioria dos irmãos gêmeos, imagina, você tem que nascer no mesmo útero, na mesma hora. Não, ali o negócio é feio. A maioria é reajuste. Existem casos em que um vem para cuidar do outro, como eu já vi. Sabe? Já vi casos muito bonitos. Mas a maioria das vezes é reajuste e barra pesada. Tá? Na apostilinha de vocês, nós temos aqui família parte 1, tia Neiva, interação familiar 1, interação familiar 2, esposo e esposa, interação familiar 3, os filhos, namoro e doutrina, afinidade ou cobrança, a magia dos relacionamentos, sexo e doutrina, sexo e prisão, que eu deveria ter abordado também, mas eu não vou estender mais, vou ficar devendo sexo e prisão para vocês. Vocês leiam o texto, se sobrar alguma dúvida em relação ao texto, a gente tira no começo da próxima aula, mas eu acredito que não deve faltar. Homossexualidade, uma visão doutrinária. Ligações afetivas, almas gêmeas. A história de um doutrinador, que é o texto citado aqui nas almas gêmeas. Tem a história de um doutrinador. E Tiãozinho e Justininha para finalizar. Tá? O primeiro texto se refere ao dia 7 de dezembro. Todo mundo dá volta. De 2011. E eu gostaria de ler para vocês, né? Isso aqui a gente escreveu. Eu escrevi no dia 7 de dezembro de 2011. 3 de outubro de 1994. A ninfa aproveitava o feriado para realizar seu retiro na semana em que faria a elevação de espadas. Acabava de sair da mesa evangélica e sabia que iria receber o convite para os tronos, pois sempre estava disposta a trabalhar. Salve Deus, ninfa-lua, vamos para os tronos? Ao ouvir a voz do mestre, ela recordou da última doutrina recebida na mesa e sentiu a mesma emoção que havia sido repassada ao espírito encaminhado. Era o mesmo mestre, cuja face não conhecia, mas que marcara pela doutrina realizada do fundo do coração. Trabalharam juntos o dia todo, em todos os trabalhos. Reencontraram-se no dia da elevação de espadas, e após o término do ritual, sob a luz do cruzeiro do sul e um belíssimo luar, trocaram o primeiro beijo. No dia seguinte, ela viajou, ficou fora por 15 dias, 15 longos dias para os dois,
que ficaram pensando no significado daquele beijo. 15 dias pensando e formando uma corrente magnética que os envolveu e os envolve até hoje, 17 anos depois. Que agora já vai fazer 20. Tivemos que abrir mão de opiniões e costumes em favor de uma boa convivência. Sofremos com nossas personalidades espartanas, por assim dizer. Saímos do zero e quando tudo estava bem, perdemos tudo e tivemos que recomeçar. 1, 2 vezes. Nunca nos separamos, apenas quase. Ela esteve ao meu lado na hora mais difícil de minha vida, quando pela dor tive que aprender a lição do orgulho. Quando perdi tudo e tive que recomeçar minha vida do zero, ela não se amedrontou e me seguiu. Deixou tudo para trás. Seu emprego estável, seus familiares, seus amigos e sua vida pessoal. Acompanhou-me rumo ao desconhecido e incerto recomeço que se apresentava. Por isso, quando surgiu a oportunidade dela realizar o sonho de sua vida, estudar medicina, depois de tantos anos trabalhando na saúde pública com enfermagem, eu também não pestanejei e larguei tudo para que ela pudesse realizar este verdadeiro chamado. Deixei um bom emprego e o poder temporal adquirido e parti para outro país, com outro idioma, para recomeçar de novo e também reviver e finalmente passar no teste do orgulho. Juntos multiplicamos o amor que nos uniu em 2 lindas meninas. Dizem que homem de karma pesado só faz meninas, né? Trabalhamos muito, mas muito mesmo. E por vezes ficamos recordando nossos trabalhos e entendendo ainda mais o porquê de estarmos juntos. Somos almas gêmeas? Não tenho a menor ideia. E nem me importa. Somos almas afins, que juntos constroem uma família com muito amor, que semeia alegria por onde passa. Nesse texto estão apenas algumas recordações, sem uma precisa cronologia e sem qualquer pretensão, além de registrar o amor e carinho pela minha companheira, Nilma. Minha esposa, cúmplice, amiga, amante e companheira, Muruaici na época, e Nivalur. Hoje, 7 de dezembro, é seu aniversário. Não perguntem quantos anos. Assim que deu meia-noite, eu a despertei com uma bela serenata. Na foto, realizada há pouco, eu estou vestido a caráter, misturado com um grupo que contratei para uma legítima seresta mexicana. Que nosso amor não seja imortal, oposto que a chama, mas que seja infinito enquanto dure. Aí está. Aqui é o de Mariade.